bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês, sempre trazendo o que? Uma pauta interessante, uma pessoa interessante. E nesta data, no ano passado, ele esteve comigo. Ele esteve em outras datas também, mas dia 13 de maio de 2020 ele esteve comigo e 2021 não será diferente. Estou aqui com o meu amigo BA, Vanderlei Vitorino, para falar um pouquinho desse 13 de maio. As coisas mudam e parece que não saem do lugar, não é mesmo? Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Tainá? É um prazer estar falando com você de novo no seu programa. Já tive tantas vezes aí para falar de tantas É de coisas. casa, é de casa. É de casa, justamente. E 13 de maio a gente fala e não muda, né? E tá Sim, falando com as sempre. paredes, né? É. E estava dando uma entrevista agora, e aí o Paulinho perguntou para mim assim, é, lá no programa lá do, Pode falar, pode falar. lá no programa não, no programa do BBB, eu Ah, não vi isso, tá? Aconteceu alguma coisa do cabelo, tal, né? E aí o João, ele falou o nome, o João, falou que cansa de ficar explicando o que é racismo, de que fala que isso é racismo. E todo 13 de maio a gente explica, a gente fala, não só no 13 de maio, o ano todo a o gente ano fala, todo. mas parece que as pessoas não entendem, eu não sei o que acontece, né? Não, e parece É, que assim, o branco espera que o povo preto o tempo todo seja um professor calmo e atencioso que explique do cabelo, do racismo estrutural, né? Parece que o povo preto só tem o direito de ensinar, né? As pessoas não podem pegar isso. por si, não pode falar de outra pauta, né? Porque a É, única pauta que cabe é esse recorte racial, né? não, olha, isso eu falei assim, é, chega no 20 de novembro, no mês de novembro, começa a chover convite para falar aqui, para falar ali, sim, que é muito importante, que é muito interessante. Eu acho que não dá para a gente ficar recusando. Claro. Mas eu disse para mim mesmo, eu não vou em qualquer lugar. Então hoje eu seleciono para onde que eu vou falar, né? Não porque o cara é metido, não é nada Não. disso. É porque me procura só no mês de novembro. Eu só tenho para falar sobre a história africana, a história afro-brasileira só no mês de novembro. Aí não dá, né, Tainá? Mas Porque mas é meio que isso que o racismo estrutural prega, né? O povo preto só existe dentro de um recorte. é, Ele não existe é, no restante do ano, no restante das conversas, né? No restante de proposta de sociedade. É só no recorte, então. é quando está o corpo no chão, é quando acontece um ato de racismo televisionado, né? É quando A, tem uma data especial. essa eu vi, uma das participantes lá do BBB falando que é, eu não quero ficar falando só da questão racial. Eu tenho outras pautas, eu tenho outros assuntos, eu tenho outros conhecimentos. É isso que você está falando, né? Sim. Que nós temos outras pautas, nós temos outros conhecimentos, nós temos outros saberes, mas tem um Sim. carimbo da nossa testa só a questão racial, só a questão racial. Meu Deus do céu. Então, claro que numa pauta importante como 13 de maio, a gente vai falar, numa pauta importante como 20 de novembro, a gente vai falar, em outros momentos também a gente vai falar, mas não é só isso, né? Não Sim. é só isso. Essa que é a questão. Então, quando você abre esse espaço para a gente poder falar sobre 13 de maio, a gente não quer falar do 13 de maio, a gente quer falar as consequências do 13 de maio, né? A Sim. gente quer falar sobre pós 13 de maio, 14 de maio de 1888, onde tudo começou, né? Se Sim. depois da falsa abolição, o que veio depois disso? O que vem vindo depois disso? Ô, Bea, Vem explica para a vindo. galera aí que está nos ouvindo ou que está nos vendo pelo YouTube, ouvindo pela rádio, pelo Spotify, os mais desatentos, explica que o 13 de maio não é só o nome de uma avenida, de uma rua. Dá um toquezinho para a galera o que é 13 de maio e como é importante a gente falar do dia seguinte do 13 de maio. Então vamos lá. 13 de maio de 1888,
a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? Libertando, entre aspas, a população negra, ou seja, jogando a população negra escravizada ao léu. Ou seja, eu saio da senzala e vou para a rua, eu não tenho onde dormir, não tenho o mínimo de comida que a senzala, que o patrão lá, o senhor de engenho, proporcionava ao povo escravizado. É, no dia 14 de maio é instaurado a lei que hoje a gente conhece como lei de vadiagem, mas lá atrás já existia essa lei, né? Então, você está na rua, você está vadiando, você precisa ser preso, então começa o encarceramento da população negra. Mas o 13 de maio, vamos falar do 13 de maio e o que significa a Lei Áurea. A Lei Áurea diz o seguinte: está abolida a escravidão no Brasil, revoga-se a disposição contrária. É isso que está escrito na Lei Apenas. Áurea. Só que a Lei Áurea ela tinha mais de 20 artigos, como Agrária. reforma agrária, o direito à educação, o direito à saúde, a reparação ao povo negro, ou seja, se você quiser voltar para a sua terra de origem, para o seu país de origem, você teria condições financeiras para poder voltar para a sua terra. Tudo isso foi abolido. Meu, Literalmente. só um parênteses, quando você fala uma coisa muito importante, né? Porque a população, o povo preto foi escravizado, então pessoas escravizadas vieram, né, para o Brasil, e esse retorno à sua terra, que não constou na lei assinada, né? Esse artigo foi subtraído, retirado, mas mesmo que ele tivesse acontecido, eu fico pensando em documentos, como você sabe para onde voltar, né? É, Eu faço uma comparação dentro de Jundiaí, desse cenário que a gente tem da história de Jundiaí, a história contada pelos italianos e seus descendentes, né? Esse povo que já está na sexta geração aqui em Jundiaí ainda se sente o italiano nato, né? E vai atrás dos seus antepassados e conseguem achar documentação numa Itália que nem era unificada na época, né? Para ter lá sua cidadania, olha como sou italiano. E e o aí, povo quando você. preto? E o povo preto, porque tratou-se a África como se fosse um país, né? Ah, veio da É, África. Aham, tá, e aí? é, é. Então, mas tem um seguinte porém aí. Quando da elaboração da Lei Áurea, Rui Barbosa, o nosso grande jurista Rui Barbosa, foi uma das pessoas que orientou, então, os legisladores da época, orientou também a princesa Isabel na feitura do Do documento. documento. Sabendo-se que não iria, que iria passar todos os artigos como a lei estava prevista, o direito à terra, o direito à saúde, o direito à educação e a reparação, o direito de voltar para a sua terra, mãe, voltar para o continente africano, Rui Barbosa fez o seguinte: ele queimou todos os documentos que dizia a respeito da população negra que vieram de África escravizados. Ou seja, ele queimou a nossa história, ele queimou a nossa origem. Né? Então, naqueles documentos, sabia-se de onde veio determinada família, determinado grupo, determinada pessoa, né? Sabia-se. Só que, como você disse, não tem no documento, não tem para onde voltar. Né? Só que ele fez isso achando que ele não iria conseguir colocar a lei como ela foi assinada, né? Porque os abolicionistas na época estavam muito fervorosos no sentido de fazer a lei funcionar com todos os artigos, né? E Rui Barbosa, então, antecipando tudo isso, ele vai queima todos os documentos e deixa a população preta escravizada cada vez mais A Deus dará, dependente abandonada. e dependente da coroa, né? Porque se eu não tenho nada, para onde que eu vou voltar, Sim. né? Então, ao mesmo tempo, a coroa nos joga literalmente ao léu. A Deus dará. Por isso que a gente conhece as quituteiras, né? Então, eram as mulheres que saíram das senzalas
um pouco antes do período um pouco antes da abolição, ela sai das senzalas e começa então a vender os seus quitutes para poder comprar a alforria dos seus companheiros. Quando da abolição, foram essas mulheres que conseguiram manter os seus companheiros e os seus filhos, no sentido deles não serem presos por não terem trabalho. Olha só que loucura, Não, né? porque se em 2021 ainda acontece isso, né? Se em 2021 a gente tem várias discussões na área de recursos humanos sobre a empregabilidade do povo preto, tem discussão, mas esse não vem trabalhar com esse cabelo, né? Não se veste assim, não se porta assim. Se isso em 2021 ainda é uma pauta, imagina lá em 1880 e tanto, né? Sem nenhuma política pública de acolhimento, né, Bea? Porque não teve. Porque uma coisa que eu, numa conversa, acho que eu tive com você até, que nem todo abolicionista era. Ele queria a libertação do povo escravizado, mas não queria, de repente, a reforma agrária, né? Porque Isso tinha ali mesmo. seu feudo. Então, nem todo abolicionista queria o pacote completo, né? Justamente. Então, essa contrariedade. Porque o que é a reforma agrária? Então, vamos falar, como eu falei, a gente tem várias pautas, né, Sim. que é importante a gente discutir, mas o que é a reforma agrária? O próprio nome já diz, é reforma. O mundo inteiro fez a reforma. O Brasil é o único país que não fez a reforma agrária, né? Tem que distribuir terra, tem terra para plantar. O Brasil é riquíssimo em terras, Mas, onde se Bea, eu joga. ganhei essa terra dos meus pais, da minha família, há muito tempo, que Sim, veio da Europa, minha família trabalhadora, que construiu o Brasil do zero, Bea. Por que eu vou dividir terra, sim, Bea? E os seus antepassados ganhou de quem mesmo? Ele não Não, do ganhou, ele trabalho, roubou, né? pois é, Ele chegou roubou e do ocupou, indígena, né? né? Pois é, pois Ele, é. roubou, ele sequestrou os indígenas para poder ocupar a terra dos indígenas. E até Tá, hoje então, estão fazendo isso, né? Olha e, só, é- até e hoje, até né? A hoje gente estão está aí fazendo com isso. os garimpos, a grilagem aí. Sabe? Então, assim, são coisas absurdas, né? Que nem eu estou falando. Um dos pontos era a saúde da população, o direito à saúde. Sim, É? Então, já naquele período se falava de uma saúde universal. Hoje que a gente entende que a saúde universal seria o sistema único de saúde e tal, sim. mas lá naquela época já se discutia a saúde universal, né? Para toda a população, independente da origem, aquela coisa toda. Então, só que naquele período já era importante a gente discutir a saúde da população negra. Por quê? Porque tem doenças que acometem somente a população negra. Né? Então, a saúde, trazendo para a nossa realidade de hoje, a saúde ela não é pensada em um coletivo. A ação, sim, mas a saúde ela é pensada individualmente. Então, eu vou tratar a Tainã, porque ela é mulher, ela é branca, ela tem essas necessidades no cuidado da Sim. saúde dela. Se a Tainã fosse uma mulher preta, ela teria outros cuidados. Se a Tainã fosse uma mulher preta e idosa, ela teria outras necessidades. Né? Então, lá atrás, lá quando a gente, na lei, na abolição, a gente já. Eles, né? A gente, olha eu. Eles já discutiam essa importância, né? De você fazer uma saúde que realmente fosse para todos. E ainda hoje, trazendo para 2021, a gente fica discutindo a importância da saúde, do atendimento da saúde universal. Brasil é referência no mundo pelo SUS, né? Então, Sim. vários países. Qual é o problema do Brasil? O Brasil não é apenas um país, é um continente, né? Sim. Então, são diversos Brasis dentro do Brasil, dentro do continente chamado Brasil. Para isso, a gente precisa ter um olhar muito criterioso para as diversas regiões e diversas populações que nós temos aqui. Então, quando a gente fala da questão da abolição, lá no 13 de maio, a gente tem que também fazer um olhar a partir de 2021, voltando para 1888, senão a gente não consegue compreender o porquê que a saúde chegou
no estado que chegou, por que, que a educação, por que, que a segurança pública chegou no estado que chegou, e as ações são feitas dessa forma, né? Sim, a gente tem o dia após o 13 de maio, né? O Brasil ainda carrega, para além das cicatrizes todas, né? Grandes impactos sociais, né? Quando você pega o sistema carcerário, quando você pega as periferias, né? É essa população lá de 1880 e tanto que está nesses lugares ainda, né? Que tiveram dificuldade do próprio sistema, né? Empecilhos, tiveram esses muros no sistema para que não ocupassem os outros espaços, né? Não, justamente, eu não tenho dúvida. E exemplo disso é o que aconteceu a semana retrasada em Salvador, né, com os dois meninos que foram Sim, pegos roubando, que a segurança privada daquele supermercado pegou e entregou. entregou para a milícia, para a milícia matar eles, como servir como exemplo. É? O que aconteceu a semana passada, com 29 mortos no Jacarezinho. Jacarezinho, né? Numa clara e evidente é, é, violência gratuita e violência planejada, planejada no sentido da milícia do Rio de Janeiro, a milícia carioca, ocupar mais espaço nas comunidades do Rio de Janeiro. Porque é isso que aconteceu. Então, nós vamos tirar. Jacarezinho não é uma das comunidades que não tinha milícia ainda, ou a milícia tinha dificuldade de entrar, né? Que A milícia era tinha uma grande dificuldade de entrar. Quem comandava lá, a organização que comandava lá era o Comando comando Vermelho. vermelho, isso. Então, essa ação foi para tirar o Comando Vermelho do Jacarezinho e a milícia poder entrar. E quem que é miliciano? Quem será? Quem será? Pois O é. Brasil, né? Hoje, Brasília, inclusive, né? Se eu não estiver enganado, eu não sei se foi um dia antes Um dia ou antes. que teve uma reunião do governador do Rio de Janeiro junto com o presidente da República, e no dia seguinte acontece essa operação Não, desastrosa e aí que mata 29 pessoas. a gente é obrigado a escutar que é uma operação que estava sendo planejada há mais de 10 meses pela inteligência da polícia, enfim. Então, outro detalhe, eles alegaram que teve busca e apreensão dos bandidos que foram identificados nas redes sociais postando as suas armas. O filho do presidente está postando a arma, então ele tinha que ser preso também. Se o crime é postar uma arma, Sim. quantos deles não estão postando armas nas redes sociais? Aí todos Aliás, deveriam ser a presos. campanha eleitoral de 2018, que teve de perfilzinho com a arminha, né? Gente Pois que foi é. votar e apertou lá o voto com arma, enfim, né? Nenhuma Ou seja, investigação de verdade foi aberta. Essas é, pessoas brancas, né? Essas pessoas apoiadoras do governo que está mas aí. eles não sabiam ou não tinham a visão. O tamanho do despreparo deles é tanto que eles não conseguiram se organizar a ponto de defender ou de proteger um da equipe deles. Aquele policial foi uma grande fatalidade que eles não esperavam. Ação e reação. Aliás, ninguém esperava, né? Então, Sim, ação e reação. Então, o crime organizado viu que estava chegando, ele revidou. Claro, sim. né? Ele foi para cima. E a fatalidade, e eu lamento muito, tem a família desse policial tem meu apoio, tem minha solidariedade, porque é uma vida que se foi, né? Não deveria ter acontecido isso. Como também os outros 28 mortos não deveriam ter morrido. Então, se a desculpa era que nós vamos aprender as armas, vamos aprender as drogas ilícitas, vamos aprender os bandidos. Bom, primeiro de tudo, de 29 pessoas mortas, 8 têm crime, passagem da polícia, apenas 8. O número de drogas, a quantidade de drogas e a quantidade de armas que eles apreenderam é mínima,
é mínima diante do que eles aprenderam na Então, casa mas vizinha e do presidente da República. no condomínio lá, a apreensão que fizeram no vizinho do presidente, lá no Rony Lessa, com não sei, cento e tantos fuzis, ninguém entrou atirando, né? E não teve um tiro. É. E por que chega na comunidade, eles chegam atirando? Então, para mim eu avalio, Tainá, dois momentos aí, duas situações. Primeiro, eu quero dar um recado ao STF. Quem manda aqui sou eu. A milícia falando. Quem manda aqui sou Sim. eu. Porque Sou eu, também, né, vamos lembrar que o STF proibiu operações policiais nas comunidades durante esse momento de pandemia. Isso a gente tem que deixar muito claro. Então, Sim. Eles foi uma descumpriram. afronta ao STF nesse momento Isso. de guerra de narrativa, enfraquecimento das instituições, que é muito conveniente. Aí a gente está um ano e pouquinho da próxima eleição, né? É muito Pois é. conveniente você enfraquecer diante da opinião pública as instituições do Brasil, né? Por pior que sejam, e maior que seja a minha crítica, né? Esse enfraquecimento ela tem um porquê, né? Segundo ponto é a expansão da milícia no território carioca. Então, Jacarezinho era um território que os milicianos não conseguiam entrar, então eles, com essa operação, eles tiram o Comando Vermelho. Eu não estou dizendo que não está certo tirar a bandidagem, acho que tem que tirar a bandidagem, tem que devolver as comunidades para as comunidades, que está correto, mas existe jeito e jeito, né? Então, se tem um grupo de inteligência, essa inteligência precisa de fato funcionar, aonde e que inocentes não tenham os seus direitos violados, né? Então, a segunda questão, então, vamos tirar o Comando Vermelho e nós entramos. Nós quem? A milícia entra e toma conta. Não é para o Terceira, Estado entrar e promover políticas públicas para a não, comunidade. Não é sobre é, isso o assunto. A pauta não não é é essa. isso mesmo. Você falou tudo. Não é o Estado que vai levar educação, vai levar os equipamentos públicos para aquela comunidade. Não é nada disso. É a milícia poder fazer o seu trabalho ali. E a terceira questão é o racismo, né? As vidas pretas não importam, né? As vidas pretas não valem nada. Não importa se é bandido ou se não é bandido. A vida preta não importa. Então, se morrer, tá tudo certo. É mais um pretinho que morreu, né? Porque foi isso que aconteceu. Então, você pega o número de pessoas que foram assassinadas, 90% são negros. E aí? Em plena pandemia, o povo morrendo de fome, necessitando de ajuda do Estado no sentido de comer. Eu não estou falando de outras coisas, não. Eu estou falando no Sim. sentido de comer, E né? De nem é um comida bife de mesmo. R$ 1.700 o quilo, não é sobre isso, Não, né? não é sobre isso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando da cesta básica mais simples, com arroz, o feijão, enfim. É, Então, são ações que levam a gente a fazer essa avaliação de que existe uma orquestração vindo dos grandes palácios, tanto carioca quanto federal, no sentido de ter uma operação como essa. Por quê? A declaração do despresidente, ela foi uma declaração aplaudindo a ação desastrosa, né? Então ele poderia ter sido menos enfático na alegria dele de ver pessoas Sim. morrendo, né? De ver o grupo dele, milicianos, tomando poder no morro lá, e ser um pouquinho mais generoso com as famílias das vítimas que não tinha nada a ver com a criminalidade. Mas, Né? Bea, a hora que esse presidente não tiver mais aonde ele está, em Brasília, né, que é um lugar que a gente tem obrigação moral, ética e humanitária de tirar essa pessoa do poder, a milícia vai ser o único ganha-pão dele, como foi nos últimos 30 anos, né? Sim, por isso que ele precisa expandir. Mas fazendo o link da milícia com o 13 de maio, então você pega. Então vamos falar um pouquinho de história, antes da gente fazer esse link aí. Jagunço vem de Jaga. Jaga foi uma nação que existiu no continente africano, que eram homens fortes, que eram homens guerreiros, e que foram capturados
e foram transformados em capitães do mato aqui no Brasil, né? Então, esse povo que servia como os capitães do mato. Não na sua grande maioria, mas uma grande parcela da população dos Jagas que foram capturados acabaram servindo como capitães do mato. Passa-se, então, anos e anos com a abolição, se institui as Forças Armadas no Brasil. A segurança, aliás, perdão, segurança pública nos estados, né? Então, é constituído. E essa Constituição, ela é baseada nos Jagas. Olha que loucura, né? Nos jagunços. Jagas, jagunço, capitão de mato, entendeu? Então, capitão do mato que se torna jagunço depois da abolição, que se torna polícia militar ou polícia civil. Eu estou falando passando os anos com a evolução, com a instituição de várias instituições aí. Então, a força de segurança pública no Brasil, ela é baseada nessa realidade. E aí, trazendo um pouco mais para a nossa realidade do período da ditadura militar, da década de 60, 70, 80. Então, ele se fortalece ainda mais, mas com base lá dos jagunços, né? E que hoje se transforma em milícias. Olha que loucura. Então você consegue ver fazer uma linha do tempo ali, né? Uma linha do tempo. Você consegue fazer uma linha do tempo de quem é quem. Porque se você olhar os vídeos do que aconteceu no Jacarezinho e do que aconteceu a semana retrasada em Salvador, você vê que são, primeiro, seguranças privados negros. A polícia que vai até a casa das pessoas nas comunidades são negros. Gente preta matando gente preta, com ódio do senhor branco. Sim. Olha que loucura, né? Então, é disso que nós estamos falando. O 13 de maio se reporta a isso. Ah, mas vai ficar falando do que aconteceu. Vocês já foram libertos. Tem que falar. O tempo todo. O tempo todo. Você tem que denunciar, você tem que fazer essa linha do tempo para você poder entender aonde que você está. Qual que é o seu papel na sociedade? Todo mundo tem um papel na sociedade. Não, e as pessoas acham que é o povo preto que tem que acabar com o racismo, né? Sendo que racismo é uma doença das pessoas brancas, né? Vamos combinar, né? Sim. Essa doença não é de vocês sofrem as consequências dessas políticas aí, né? Justamente. E o pior de tudo que eu tenho ouvido não sei se é verdade ou não, mas eu tenho ouvido um zum, 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 né? Um disse-me-disse aqui, um disse-me-disse ali, aqui em Jundiaí, que já tem miliciano em Jundiaí, na região de Jundiaí. E aí? Porque o problema da milícia não é um problema das comunidades e nem da população que lá vive, que na sua grande maioria é um povo preto. Né? Não é um problema dessas comunidades. O problema da milícia é um problema da população brasileira. Sim. Porque isso causa um problema na organização do Brasil, da sociedade. Então, a gente enxerga a milícia nas comunidades porque lá é o lugar mais vulnerável e onde o Estado não quer chegar. Né? O Estado não quer chegar. O Estado não quer chegar, não tem interesse de chegar, enfim, porque hoje a gente tem uma política super liberal que visa lucro, então, né, aquela comunidade não interessa, deixa para a milícia o fornecimento de energia, de internet, enfim, de esgoto, qualquer coisa, né? A milícia ali ela tem os seus ganhos, né? E também sobre a especulação imobiliária, né? Teve aí a investigação em cima do Flávio Bolsonaro, em cima do Queiroz, que negociava apartamentos nas comunidades, casas, enfim, terrenos nas comunidades, né? Quer dizer, a gente está falando tudo isso da milícia é sobre propriedade privada e um poder paralelo do Estado, onde o Estado não tem interesse em ocupar e fazer o seu papel, que é trazer o bem-estar social, né? Mas a milícia existe nas cidades também. O Queiroz não estava morando em Atibaia, na casa do advogado, aqui Nosso do lado. vizinho, né? Nosso Sim, vizinho, gente. praticamente.
É isso. Então, como você bem disse, se a milícia já está ali, nos grandes centros urbanos, né? E já está nos condomínios de luxo, Sim, falta isso para não acontecer a violência, porque eles são baseados na violência, sim. né? Não existe democracia. Estado de direito para eles é eles, É a bala. É a bala, é a né? bala, E assim, é a a vida bala. não tem preço, né? Você tem uma dívida, sua vida vale menos do que aqueles R$ 50 do gato net que você não pagou, né? Pois é. E Se aí vira não o poder pagou, já... paralelo da própria justiça brasileira, que também está aí desacreditada desde a Lava Jato, entre Sim, outras coisas, né? sim. Você É, é, enfraquece as instituições e a milícia ela vai entrando nesses espaços, inclusive de justiceira, né? justamente. Mas o seu público pode estar perguntando assim, mas eles estão falando de política ou eles estão falando de 13 de maio? Falar de 13 de maio é falar de Vai falar de política. política. E falar de política da atualidade é falar de 13 de maio. Né? Então, porque a gente Sim. precisa fazer esse recorte, a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás para a gente poder entender o porquê que a gente chegou nessa situação hoje. Então, se hoje a população negra, a população preta, ela tem grande dificuldade de ascender socialmente, economicamente, é, territoriamente, é em função do que aconteceu lá no dia 14, aliás, no dia 12 de maio, 12. do 13 de maio, e pós, então, que é o 14 de maio de 1888, né? Então, no dia 12, o Rui Barbosa queima todos os nossos documentos, para a gente não poder reclamar os nossos direitos. No dia 13, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea. No dia 14, é instaurado a Lei da Vadiagem para as pessoas que não têm emprego, ou seja, é o povo negro que sai da senzala e fica nas ruas que vai ser encarcerado. E aí a gente dá um salto até hoje para ver qual população ou quais comunidades é que sofre com encarceramento em massa. A gente sabe muito bem que é a juventude preta periférica, né? Sim. Então, se você for olhar nos presídios, uma grande parcela da nossa juventude está presa, quando ela não é morta, porque a ordem agora, não, junto com a milícia, fazendo um parêntese aí, junto com a milícia, é, está, está sendo reconstituída e recriada o Esquadrão da Morte, né? Sim, Então, famosíssimo nos aqueles, anos 90, né? E justamente, antes, então, até 80, 90, o Esquadrão da Morte era. a década de 70, É. final da década de 70, É que eu não tinha foi a, nascido ainda, tá, Bea? Me deixa. Só lembro 80, 90. mas foi final da década de 70 até o início ali da década de 90. Aí quando é, ele não foi extinto, ele foi colocado panos quentes nele. E agora ele está ressurgindo novamente, né? Os Esquadrões da Morte estão ressurgindo. Então, quando a mãe vai reclamar que o filho desapareceu, que na verdade ele foi morto, o delegado fala para essa mãe assim: não, mãe, fica tranquila. O seu filho encontrou uma menina e ele fugiu com essa menina, quando na verdade o filho está morto, né? Está morto e foi jogado, Sim. desovado em alguma vala. Aliás, Então, nós temos um corpo preto desaparecido aqui em Jundiaí já faz um tempo já, né? O sim, menino, eu não lembro o nome do menino, mas que sumiu sim, numa comunidade aqui em Jundiaí. é... Cadu, Cadu, Cadu. Cadê o Cadu? Até Cadê hoje o Cadu? a gente tá reclamando o corpo desse Corpo. menino. Então, para os seus telespectadores, aí, seus ouvintes entenderam. O Cadu é um menino jovem que a polícia sequestrou, literalmente sequestrou, na frente de um bar, colocou no camburão e o corpo dele nunca mais foi Sumiu. visto, né? Sumiu. Isso aconteceu no dia 30 de dezembro de 2019. Então, até hoje, ele sumiu. E tem o caso que você levou a mãe, eu nunca consigo pronunciar, menógrafo, é isso? Menografia. Menografia. Eu nunca consigo pronunciar o nome dele. Que Lucas, é. é o caso do Lucas, né? Um grande poeta, um grande artista, um grande escritor que
simplesmente foi morto. E aí, né? Os culpados não vão ser punidos? Então, é Não, e muito tá difícil. foragido, né? O rapaz, a mãe, a Vivi me passou fotos e tal do rapaz, mas não há nenhum esforço de verdade em prender essa pessoa, né? Que tá por É, aí, enfim, né? porque foi mais um pretinho que Foi mais um morreu e pretinho. tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, É só 13 mais de uma mãe maio, preta chorando, né? A gente já só, naturalizou isso, né? A mãe preta já, chorando, né? já naturalizou. E muitos dos seus ouvintes aí, telespectadores, podem falar assim: ah, eles estão falando dessas pessoas, mas e a chacina lá das crianças? Todo o meu apoio e solidariedade às famílias das professoras Sim. e das crianças, né, das famílias, das mães que perderam seus filhos ali, e de toda a comunidade, porque isso não é um problema só daquela escolinha, isso Sim. é um problema da cidade inteira, isso é um problema do país. Agora, o que levou aquele rapaz a fazer aquilo? É? É que são Ah, motivações diferentes, né? São contextos diferentes, contextos justa, sociais diferentes, né? justamente o que eu ia Ali falar. não foi um crime dentro dessa nossa percepção de racismo estrutural, dessa política genocida, né? Ali foi um Justamente. crime pontual, lamentável, lamentável, Sim, né? Deve ser punido, enfim, né? Essas professoras que protegeram as crianças que se machucaram e sobreviveram, e toda a nossa solidariedade às famílias das crianças que sim. foram mortas, as professoras, enfim. Mas são dois crimes diferentes, né, Bea? O São duas questões, o contexto, contexto social é diferente, né? não que não seja dolorido, não que não doa na nossa alma, Não existe dói. dor menor, né? Não Não existe dor existe dor menor. menor. Agora, o que aconteceu foi pontual. O que aconteceu em Santa Catarina foi uma questão pontual. O que acontece com a comunidade negra, com o povo preto, é dioturno, Sim, todo dia. todo dia. Então, o que eles dizem que é uma guerra às drogas, eu costumo dizer que guerra às drogas mata a gente preta todo dia. Mas não é uma guerra às Todo drogas, a dia. gente sabe, é uma guerra de poder, não é sobre drogas. Porque se fosse sobre Não. drogas também, eles estariam em outros lugares do país, né? Eles É, estariam, de repente, na fronteira, né? Estaria ali é, pegando os políticos de colarinho branco, o pessoal do exército. Muito. Eu fico muito. avião da FAB. Então, é justamente isso que eu ia falar, né? Ah, não, a droga tá na comunidade. Não, não, tá dentro do avião da FAB. Vamos lá, que já passaram o pano para a galera que tava lá com, né, helicóptero, né, do Perrela também, anos atrás, quem não lembra dessa história, né? Sim, Meia sim, tonelada de cocaína. Então, assim, a droga de verdade, o tráfico de verdade, tá de terno e gravata, não tá de bermuda e sim, regata na favela, né? sim. Aí eu vejo assim, que a polícia faz aquela operação em determinada comunidade, e aí aparece na foto que prendeu alguns, como é que fala? É, traficantes. Aí você começa a analisar a roupa que esse traficante está vestido. O cara está com uma camiseta, regata, Uhum. com um monte de furo na própria camiseta, bermuda tudo rasgada próximo do joelho, rasgada de velha, né? Chinelo é, inteiramente sujo. Ali é O, só o operacional, minha gente. o pé, então, tem aquela crosta de sujeira. Você acha que isso é traficante? Pelo amor de Deus, gente, vocês estão querendo enganar quem? Bom, se Né? fosse, né, a gente saberia que teria acabado o tráfico no Brasil, porque aparentemente ele não dá lucro, Sim. né? Pois é, né? Porque se ele vive desse jeito, É, né? pois é. Assim, então a gente sabe. Da mesma forma que nós, povo, cidadão comum, sabemos quem são os traficantes, sabemos onde encontrar esses traficantes. Você acha que a inteligência das polícias não sabem? Você acha mesmo que a inteligência do Comando Federal não sabe, como você falou, nas fronteiras, né? Então, a fronteira que passa a droga, que passa a Sim. arma, porque
A droga, ela não brota na Não. E comunidade, aí tira a né? foto na comunidade, apreenderam armas de uso exclusivo do Exército. Uau, quem será que Pois, forneceu, né? Ser de uso exclusivo né? do Exército, né? Ah, Pois não, é. armas que o Exército de Israel usa. Uau, como chegou no Brasil, né? Como chegou no Brasil, Como chegou no Brasil? Quem justamente, facilitou essa vinda? justamente. Então, são questões que acometem diretamente a realidade da população preta, porque é essa população que vive, na sua grande maioria, que vive na pobreza, que vive na miséria, e é onde acontece todos esses crimes que a gente está falando, né? É Sim. onde que a droga entra, é onde que o armamento pesado entra, mas não é essa comunidade que se utiliza disso. São outras pessoas, né? São as pessoas dos grandes condomínios que vão lá buscar as armas, são as pessoas dos grandes condomínios que vão comprar a droga lá, né? Então, Sim. essa realidade, ela é muito discrepante diante do que se é anunciado ou se é defendido por alguns grupos da elite brasileira, né? Sim. E essas pessoas estão aí no poder, na construção de políticas públicas, onde é interessante precarizar, né, serviços públicos, empresas estatais. Aí você vende, né, para o privado, Sim, e aí você sim. o privado fica decidindo quem tem direito à saúde, quem tem direito a salário, quanto é o salário, né? E aí É, fica todo mundo refém, né? aí, hoje chegou para mim, eu não sei se até que ponto que é verdade, eu gostaria até de saber que todo o comando do Exército já tomou a vacina. Não é porque eles têm idade, não. Não é porque eles têm idade, não. Todo o comando do Ministro tomando Exército. escondido, ministros tomando escondido do presidente vacina, Bea. É Você isso. entende? Então, Mas assim, como que essas vacinas chegaram até essas pessoas se tem um cronograma? Porque a vacina não chegou até a mim ainda. Não chegou nem a até mim. você. Mas já chegou nessas pessoas. Sabe? Então, ou é, várias pessoas já foram para os Estados Unidos tomar lá. Sim. O senhor Sérgio Moro, por exemplo, ele só foi aos Estados Unidos para tomar a vacina nos Estados Unidos. Oi, seu cara de pau. Você fez o que fez com o Brasil, foge do Brasil para poder tomar vacina lá e deixa nosso povo aqui sofrendo. Você Mas está de brincadeira, eu né? acho que essa pessoa tem um lugar certo na história, que é o esquecimento. Ele que vá para o quinto dos infernos tomar a vacina dele e fique longe do Brasil. Eu espero que o Sérgio Moro caia no esquecimento, porque dentre tantas coisas, né, que foi muito prejudicial, né, que causou aí o golpe, enfim, dentre tantas coisas que a Lava Jato destruiu empresas, destruiu empregos. Olha só, né? O Então. judiciário brasileiro destruindo empresas, né? Acabando com empregos. Há outras formas de se fazer justiça no país. E A essa Itália pessoa, teve. mãos A limpas, Itália teve. A Operação Mãos Limpas é um exemplo para o mundo. sim, Então, e foi no país, não. No mundo, foi uma das operações mais severas no sentido de punir, no sentido de ir atrás mesmo, de buscar os corruptos. Nenhuma empresa foi fechada. sim. E tinha empresas envolvidas. Então a gente faz a limpa nas empresas Mantém os e empregos. mantém os empregos, né? E mantém a empresa funcionando porque aquela empresa precisa funcionar para que a economia do país funcione. Bea, Sabe? mas Então, a reviravolta dessa história toda é que ele condenou um ex-presidente por conta de um recibo de pedágio, uma foto no triplex, e hoje o triplex pertence à empresa que ele é sócio agora. Ou seja, o triplex é do juiz. As viradas que essa terra plana dá, não é mesmo, meu amigo? eu achei isso maravilhoso, assim. Assim, a gente já sabia, mas precisava Sim, ser publicizado, né? sim. Um Precisava ser absurdo. publicizado. Então, são coisas assim que acontecem nesse país que só por Deus. Ô, Bea, me fala Mas, uma coisa, 13 de maio, vai ter
manifestação? Porque assim, a gente está no momento de pandemia, mas, né, dá vontade de sair quebrando uns vidrozinhos por aí, né? De organizar esse ódio todo que a gente sente vendo essas coisas acontecendo, como se, né, tivesse tudo bem nesse país, né? Olha, Tem Taina. organização no sentido não de levantar uma estátua da Princesa Isabel. Alguma coisa de verdade vai acontecer aí de comemoração ou de luta, né? Não é uma data de comemoração, é uma data que continua sendo uma data de É, luta, né? Tem 13 aí de um maio, cronograma? 13, 13 de maio é Dia Nacional de Luta contra o Racismo, né? Então, isso desde a década de 80 que a gente instituiu que 13 de maio seria uma data de luta, e não é uma data para ficar, ai, Princesa Isabel, ou ficar quietinho. É a data de ir para a rua, protestar, denunciar o racismo mesmo. E diante de tudo que vem acontecendo, né, principalmente nesse período de pandemia, é, por conta dos racismos cometidos e as violências raciais cometidas pelo país afora, várias entidades e organizações negras do país decidiram que amanhã é Dia Nacional para a gente ir para a rua. Em Jundiaí e região, nós entendemos que não temos condições de ir para as ruas, mas nós estaremos nas redes sociais fazendo as nossas denúncias, os nossos protestos, fazendo as nossas manifestações. Nos 27 estados do país, terá manifestação de rua. Em todos os estados, o Brasil inteiro terá algum tipo de manifestação de rua. Inclusive no STF, né? Em Brasília, terá manifestação. Aqui em São Paulo, nós vamos nos organizar, nos reunir a partir das 5 horas da tarde no Vão Livre do MASP, tentando não, seguindo todos os protocolos de segurança Uhum. da vigilância sanitária, da Organização Mundial da Saúde, todo mundo com máscara, álcool, gel, tentar um distanciamento, mas nós iremos para a rua. Como nós fomos no sábado, sábado passado nós fomos, agora, quinta-feira, amanhã então, no dia 13, nós também estaremos nas ruas, em São Paulo, denunciando tudo o que está acontecendo. E a pandemia, Taina, é um dos nossos carros-chefes aí dessa denúncia. Por quê? Porque a pandemia ela veio para escancarar esse abismo social, racial, Sim. espacial e econômico que a população preta vive com relação à população branca, né? O nosso lema é nem bala, nem fome, nem Covid. O povo negro quer viver. Por que a gente pensou nisso? Porque a gente não quer tomar bala referente ao Aham, jacarezinho, Jacarezinho. Entre outras né? tantas chacinas, né? Isso, entre tantas outras chacinas. A gente não quer ficar passando fome. O auxílio emergencial de R$ 600, no mínimo R$ 600, é de suma e extrema importância para toda a população brasileira, né? É isso que fez a economia não degringolar ainda Sim. mais nesse período que teve o auxílio emergencial de R$ 600. E nem Covid, nós queremos vacina para todo mundo. Sim. Por que esse despresidente insiste em não querer comprar a vacina? Porque ele guardou Por, dinheirinho para o Centrão, meu bem. então, 3 bi por para o que, Centrão? por que esse despresidente fica falando besteira, abre a boca para falar besteira, para criar um problema diplomático com a China, que manda a Os matéria-prima para o insumos. Butantan, para o Butantan poder produzir a vacina. Fica quieto, presidente. Cala sua boca. Mas Você essa só nos briga com a atrapalha. China, esse tensionamento com a China, eu acho que tem mais a ver com uma pretensa disputa com o Dória com Sim, relação à vacina do Butantan, do que com sim, ele não está preocupado com a pandemia, ele não está preocupado com sim, vacina. sim. Ele está É isso cagando para a China, mesmo. ele está tretando com o Dória usando a China, né? Como desculpa, É, é só uma desculpa. Então a gente pensou nesse tema, né? Nem bala, nem fome e nem Covid. O povo negro quer viver, em referência ao 13 de maio. Então amanhã a gente vai estar nas ruas de manhã, à tarde e à noite, porque no Rio de Janeiro eles têm
eles têm a tradição de fazer as suas manifestações, a concentração às 18 horas, para o evento começar às 19, 19h30. Então, em Salvador, nós também estaremos nas ruas à noite, ou seja, várias cidades e vários estados estão se organizando desde as 6 horas da manhã até as 22 horas à noite, com manifestações. Então, vai ser um 13 de maio bastante diferente, porque as nossas manifestações não eram uma manifestação tão acirrada como vai ser essa, mesmo mesmo estando no momento pandêmico, mas nós entendemos que é hora da gente ir para a rua e manifestar e denunciar. Fizemos um manifesto, que esse manifesto ele já foi traduzido para diversos idiomas, já está sendo espalhado pelo mundo afora. Amanhã também vai ter manifestação em algumas cidades da Europa e em algumas cidades dos Estados Unidos também, manifestação em apoio ao 13 de maio aqui do Brasil. Vamos ler esse manifesto para que a gente consiga fazer uma rede internacional de denúncia do que está acontecendo aqui no Brasil. O que aconteceu no Jacarezinho não foi uma ação, não foi uma operação. O que aconteceu lá foi chacina. Ou seja, eles tinham a intenção de matar, eles só não mataram mais porque a população começou a gritar e gritou alto, começou a sair nas redes sociais, e aí eles tiveram a ordem de parar, cessar fogo. Mas, senão, a tragédia seria pior ainda. Então, para mim, aquele vídeo, não sei se você viu, ou se os seus ouvintes e telespectadores ouviram também, um vídeo que o cara está deitado no chão, com a mão na cabeça, assim, né? E ele taca o pé na porta, abre e vai e atira na cabeça desse moço, sabe? Então, aquilo foi execução, né? Aquilo não é uma operação para poder catar a arma, recuperar a arma, acabar com a droga, prender traficante. Tudo isso, como você disse, é grande balela. É uma disputa de poder mesmo. E a disputa do poder da milícia com o Comando Vermelho. Foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro, e a gente precisa denunciar porque nós estamos no meio desse fogo cruzado aí da milícia e do Comando Vermelho. É isso aí, BA comigo, Vanderlei Vitorino aqui, mais um 13 de maio. É óbvio que ele vem para outras pautas também, minha gente, mas hoje era importantíssimo que ele falasse com a gente. Vai dar para acompanhar pelas redes sociais, vai ter alguma hashtag, como que a pessoa que está em casa, que não pode sair, que tem que se proteger porque tem comorbidade, enfim, pode participar dessa luta. Esse ativismo de internet ajuda, BA, nesse momento? Nesse momento, sim, porque tem muita gente que não pode ir para a rua por diversos motivos. Por conta de trabalho, ou porque é de grupo de risco, ou porque não tem dinheiro para ir mesmo. Né? Então, você não tem dinheiro para pagar um ônibus urbano. Por exemplo, daqui de Jundiaí, se a gente fizesse uma ação aqui em Jundiaí, muitas pessoas não iriam porque não tem dinheiro para pagar o ônibus do bairro até o centro de Jundiaí. Então, diversas pessoas acabam não indo. Então, tem a Coalizão Negra, é só colocar lá, Coalizão Negra, que vai transmitir. Mídia Ninja vai transmitir, já está tudo acordado. Convergência Negra também vai transmitir. São esses 3 meios de comunicação aí que a gente entendeu que vai fazer essa transmissão pelo país afora, né? Fora as mídias comerciais, os veículos de comunicação comerciais aí que foram convidados. Agora, se vão ou não, aí é uma outra questão, né? Dá seu arroba também, dá seu arroba para a galera de Jundiaí também acompanhar, não só, né, agora, mas em outros momentos também, esse seu trabalho enquanto ativista mesmo, né? Que é uma construção diária, né? Justamente. O meu é @Vanderlei I, então V-I no final, e o meu sobrenome, Victorino. B-A, B de bola, A de amor, oficial. Então,
Vanderlei Victorino, BA Oficial. Então, ali também tem todas as informações. Tem também o @Olhares e Vozes Antirracistas, Perfeito. que também dá para acompanhar, que a gente vai colocar algumas questões lá. E o Círculo Palmarino, @Círculo Palmarino. É coisa simples aí de se escrever, @Círculo Palmarino, que vocês vão poder acompanhar com tranquilidade aí as nossas ações em Jundiaí, região e no país afora. Lembrando que essa é uma construção do dia a dia, uma construção do Jundiaí de Mil Sóis, Bea, é isso, né? Talvez um Brasil de mil Sim, sóis. sim. Nossa, eu fiquei tão feliz aí que eu vi uma ação aí de unidade, né? Para 2022. Rapidinho eu já coloquei Brasil de Mil Sóis. Brasil de Mil Sóis. É por aí, né? Tem que ser, porque Che Guevara já falava, né? Há que endurecer sem perder a ternura. Sem Então, perder a é ternura isso, jamais. né? Temos que lutar, temos que estar à frente, mas nunca perder o carinho, Sim. perder a sensibilidade, perder a empatia, perder o respeito e o amor ao próximo, né? Sim. Isso Acho sim que é um ato de resistência, né? Você não se sim, endurecer é o maior ato de resistência ultimamente, né? sim, eu vejo cada coisa por aí que eu fico horrorizado, assim. É, eu achei que eu posso estar sendo bastante cético nessa minha fala agora, mas eu achei que a pandemia fosse melhorar as pessoas, né? Eu Mas a também, Bea. pandemia, ela não veio melhorar, ela veio aflorar o que as pessoas têm de melhor. Então, umas pessoas têm a solidariedade, o amor, o respeito, o carinho, a empatia, e outras pessoas têm o ódio. E essas pessoas que têm o ódio, esse ódio grita muito alto, Sim, são que mais acaba, barulhentas, né? eles são mais barulhentos, não que eles sejam muitos, mas eles são mais barulhentos. E aí a gente que quer fazer o ato de resistência através do amor, Uhum. a gente acaba se calando, né? Mas a gente não pode se calar. Mas o meu medo é que para a gente poder dedicar o nosso amor e respeito, a gente se torne uma pessoa raivosa. Esse é o meu medo, É um né? controle no dia a dia isso, porque muitas É o vezes eu me controle. percebo combatendo ódio com ódio, né? Porque a gente também é um ser humano de carne e Sim, osso, né? E a gente sim. também é impactado por esses sentimentos não tão produtivos e não tão bonitos, né? Mas a gente também precisa ressignificá-los aí dentro da luta, né? Só que assim, eu estou na seguinte linha agora também. É, não dá mais para eu ficar, legal, o cara falou uma coisa aqui, não. Eu já estou na linha de que você está errado, velho. Você está errado. Você está errado, é assim, 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 entendeu? Então eu vou contar uma historinha rapidinha para você. Eu estava na aula e um professor foi racista lá e eu me calei, porque foi tão forte assim, eu me calei. Aula online. Eu me calei, desliguei a câmera, desliguei o microfone, e aí na aula seguinte a professora chegou e ela tem o costume de falar, já chegar perguntando, tá tudo bem com vocês? Tá? E uma das alunas falou, não, professor, tá tudo bem, tá? E eu tava com aquilo aqui assim. Já abri a câmera, já abri o microfone. Falei, não, não tá tudo bem nada. Aconteceu isso. Acabou a aula, porque eu precisava falar. Eu desabafei com a professora errada, mas eu precisava falar, porque a Sim, menina não. Ela tinha participado de tudo, ela tinha que ter visto, né? Ela tinha que ter tido esse mancó e não falar, não, não tá tudo bem. Ou ficar quieto, simplesmente, não, sim. professora, não com todo o entusiasmo. Eu achei que eu pesei um pouco na mão, mas foi importante. E eu estou Não, nessa linha agora de não é ser sincerão. O BA agora é o sincerão. Não. O BA agora ele está agindo de acordo com a realidade, né? e Não de acordo com deixar. as suas crenças da sociedade mais justa, né? Porque essa Sim, luta, ela não passa, ela passa pelo dia a dia, de você sim. apontar e falar, olha, camarada, isso está errado.
né? Justamente. Esse jeito não é mais o jeito aceito hoje em dia, né? É o cansaço, né? É o cansaço de que você sempre tá explicando. Pô, me contrata. Eu dou aula de luta racista. Me contrata e paga. Aí eu vou dar aula para você. Agora, toda hora tem que... Se vocês querem entender um pouquinho mais sobre racismo reverso, o privilégio negro aí das cotas, contrato BA. É isso. Não, a gente está brincando, mas assim, a gente dedica tempo, a gente dedica dinheiro, Sim. a gente dedica a nossa vida em aprender, em estudar, ter o conhecimento, para qualquer pessoa ficar falando, que isso é mimimi, então me ensina. Vocês não ensinam a gente. Me paga, eu sou um Sim. profissional. Me Muito bem. Me contrata. Ó, contrato BA, vai no arroba dele, já manda lá que ele já tá com o orçamento prontinho para ensinar você a não ser o quê? Uma pessoa arrombada racista. É isso. É por BA, aí o caminho. Obrigada, querido. Obrigada por mais essa. Você sabe que você é sempre bem-vindo aqui no programa. Eu não vejo a hora de encontrá-lo pessoalmente para outras pautas, né? Tantas outras pautas e tantos outros BAs que tem para falar e tantas coisas importantes para falar, né? Vamos falar de arte, de cultura, vamos falar de Por favor. carnaval, de que querer. Tá chegando, hein? Do jeito que o tempo tá Ai, meu passando, daqui Deus a do pouco tem que céu. querer de novo. Espero que tenha que querer em 2022, né? Pelo menos. Mas eu vou te dar uma péssima notícia. Não fala isso, não quero ouvir. Zunga, zunga, zunga. Não vai, Não vai né? ter. Carnaval não vai ter. A gente faz um Infelizmente fora não. de época, pronto. Aí sim. Aí sim. Mas enfim. O que querer da vacina, é isso aí. Isso mesmo. Um beijo, querido. Um beijo para você, em Té. Prazerzaço falar com você e te Prazer todo ver. meu. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Francamente, com Tainan Franco.